Pessoal, nós vamos agora para a revisão de ciências do quarto bimestre, ok? Você pode acompanhar essa aula com a prof lá na página 124, a partir da página 124. Nós estudamos sobre a matéria, mas o que é matéria mesmo? Você já parou para pensar a respeito de como as coisas se compõem? Olha só, matéria, ela é uma composição de tudo, é considerado matéria, tudo que tem massa e volume é considerado, então, matéria. Massa é a quantidade de matéria e o volume é o espaço ocupado por ela, certo? Qual que é a estrutura da matéria? Olha só, ela é composta por pequenas partículas chamadas átomos. E estes átomos apresentam partículas ainda menores que são chamados de elétrons, prótons e nêutrons, certo? Então, qual que é a composição ou a estrutura da matéria? Ela é composta por átomos e esses átomos têm partículas átomos são partículas e têm partículas ainda menores que são chamadas de elétrons, prótons e nêutrons, certo? E a matéria ela tem 3 estados físicos, são eles o estado sólido, o estado gasoso e o estado líquido, certo? A gente tem aí alguns exemplos, vamos pensar em alguns exemplos. Estado sólido, o gelo está em estado sólido, só que o gelo derretido, ele está em estado líquido. O gás que tem lá na cozinha para cozinhar é estado gasoso, certo? O perfume, desodorante, spray, gasoso, ok? Quais são as propriedades da matéria em geral? Ela é composta de massa, extensão, elasticidade, compressibilidade, divisibilidade, impenetrabilidade, certo? Essas são as gerais. Olha só, as propriedades da matéria: fricção, ebulição, evaporação, calefação, sublimação, elasticidade, divisibilidade, pressão, calor, temperatura, densidade, volume, massa, compressibilidade, certo? Então, todas essas características aí são propriedades da matéria, ok? Então, olha ali a legendinha. As propriedades extensivas são as que estão escritas de verde, que é a massa e volume, extensiva, certo? Massa é a quantidade de matéria que o corpo tem e volume é o espaço que ela ocupa. As vermelhinhas são as propriedades físicas, densidade, temperatura, por exemplo, energia, calor, calor térmico de um corpo, calor, energia térmica em trânsito, dependente da massa. E os laranjinhas são o quê? Dissibilidade e elasticidade, certo? Por exemplo, todas as coisas têm uma propriedade. Por exemplo, o metal. O metal tem brilho característico, rigidez e boa condutividade. Condutividade do quê? De calor. Se eu pegar um metal e colocar num fogo, uma panela de metal e colocar num fogo, o que vai acontecer? Vai esquentar muito rápido essa panela de metal. Por isso que a gente cozinha com panela de metal, certo? Porque a condutividade de calor ela é muito grande. Por exemplo, vamos lá ver o papel. Quais são as propriedades do papel? Ele é liso, ele é o quê? É flexível, certo? Então, cada matéria tem uma propriedade diferente, ok? Nós vimos também que sobre a densidade, e a densidade é uma das propriedades físicas mais importantes da matéria. Ela está relacionada com o fato de um corpo flutuar ou não em um líquido. O prego é mais denso da água, por isso afunda. A cortiça é menos densa que a água, portanto ela flutua. Veja o experimento a seguir. Olha só. O Noguinho ali estava estudando e ele viu uma experiência. Então, ele primeiro colocou o xarope de groselha em uma jarra alta. Em seguida, ele despejou um pouco de óleo de soja sobre a jarra. Depois, ele acrescentou cuidadosamente um pouco de água, que atravessou o óleo e ficou sobre o xarope e a groselha. Ou seja, o óleo ele é menos denso que o xarope de groselha. Só que a água, ela já é mais densa que o óleo e menos que o xarope de groselha. Então, ela ficou no meio.
E então ele colocou na jarra uma uva, uma cortiça, sabe o que é cortiça, né? Aquelas rolhas de garrafa. E um bloquinho plástico, os quais se acomodaram no recipiente, ó. Cada um ficou numa posição ali. Analisando o experimento, Sabino concluiu que os objetos têm densidades diferentes, ok? Ó, a cortiça, a borracha, o plástico, né, o bloquinho de plástico e a uva, elas têm densidades diferentes, porque cada uma ficou numa posição ali na jarra. E elas flutuam em níveis distintos, em níveis diferentes também, de acordo com a densidade do líquido em que são colocados. Então, depende do material que você está colocando e do líquido, ela vai ficar em uma posição. Então, tudo depende do quê? Da densidade do líquido e do que é feito o material que você está colocando. Então, se você coloca o material ali numa água, por exemplo, a cortiça colocou na água e ela flutuou, ou seja, ela não afundou, quer dizer o quê? Que ela é menos densa que a água, ok? Se tivesse afundado, se eu colocar um ferro, o metal vai afundar, por quê? O ferro, o metal é mais denso que a água, certo? Só que a matéria também ocorre algumas transformações. Por exemplo, se você tem um gelo e você coloca ele num processo de calor, ele vai se transformar em água, certo? Houve uma transformação da matéria. As físicas são as transformações nas quais as matérias se alteram algumas das suas propriedades. Não se formam novas substâncias, ok? As químicas, as transformações químicas ocorrem quando se detecta a formação de novas substâncias podendo implicar, ou seja, libertação de um gás, mudança de cor, cheiro característico, como uma chama, ruído, sabor também, variação de temperatura. Por exemplo, na mudança do ovo cru para o ovo frito, aconteceu o quê? Uma transformação química, pois a consistência do ovo mudou, não mudou? A cor do ovo não mudou e o sabor do ovo não mudou? Mudou todas essas coisas. Então, houve então uma transformação química, certo? Então, pessoal, esses foram a revisão do conteúdo do quarto bimestre. Agora é só ler o simulado e responder com bastante atenção.